Amém. Abra lá comigo a sua Bíblia, por favor. Atos. Estamos numa série, eu e minha família no céu. Essa é a quarta ministração. Terceira ministração, né? Sobre essa série. Pela manhã o Eric trouxe uma palavra, te aconselho a ouvi-la, uma palavra muito especial do coração de Deus, sobre essa visão. Atos 16, a partir do verso 11, não feche a sua Bíblia, por favor, e redobre a sua atenção. Embarcamos em Troade, e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família. Diga assim comigo, foi batizada junto com sua família. E pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Pai, essa é a tua palavra viva, poderosa e eficaz. Precisamos do teu Espírito nesse tempo para que seja revelada essa palavra poderosa e venhamos a praticá-la no teu poder, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o livro de Atos e pregamos semana passada sobre a casa da Dona Maria, hoje é a casa da Dona Lídia, nós estamos entendendo que a visão da série é uma visão que nós estamos no templo e ao mesmo tempo temos o desejo de estarmos nas casas. Não é só no templo e nem só na casa, mas ambos os lugares, fazendo esse movimento como igreja saudável. Estarmos no templo como igreja no coletivo, e estarmos na casa como igreja, desenvolvendo ali assuntos do próprio domingo, assuntos do nosso cotidiano, crescimento, um fala, o outro aprende, um compartilha, o outro cresce, ou alguém vive um testemunho, fortalece a fé do outro, e isso no grupo pequeno é encorajador, é maravilhoso. Então nós temos entendido isso, que Deus ele mobilizou a igreja do templo para as casas e das casas para o templo. Isso era uma movimentação de Deus na história da igreja. A igreja não se reuniu só nos templos. Em Atos 2 vai mostrar que eles se reuniam nas casas, dadas as orações, ao partir do pão e no ensino da própria palavra de Deus. E nós estamos diante, irmãos, de um momento importante do século I. Logo depois que Jesus é assunto aos céus, nós vemos a expansão do cristianismo. Você vai lendo o livro de Atos e você vai se empolgando com o avanço da obra de Deus. E aqui, Filipos, especificamente, que a gente vai trabalhar também, vai ser a primeira cidade da Europa que vai receber o Evangelho. Jesus, próprio Deus, ele tinha uma visão, não só para a Ásia. E na Ásia nós temos as 7 igrejas da Ásia, onde Jesus vai revelar o Apocalipse ali para João, e ele vai escrever as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Mas, vamos falar um pouquinho isso, Deus vai travar Paulo, para que Paulo não fosse para a Ásia, e Paulo viesse a construir, a desenvolver o ministério do cristianismo na Europa. E aqui vai acontecer isso, nesse tempo, sendo aqui um trabalho de Deus na vida do apóstolo Paulo. O Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele havia
decidido retornar às cidades que ele tinha fundado as igrejas, desde a primeira viagem com Barnabé, para fortalecer as igrejas ainda mais. Então, plantações aconteceram, e o apóstolo Paulo também retorna a essas igrejas para trazer fortalecimento, encorajamento à igreja. As igrejas que Paulo havia plantado foram fortalecidas, e com isso o avanço acontecia. Nós plantamos aqui com vocês uma igreja, e o desejo do coração de Deus é que a igreja cresça, como tem acontecido. Mas será que vamos ficar só aqui entre nós? Não, vamos para as células, bairros, e daqui a pouco Deus nos dará uma visão, ou Deus já nos deu visão, para chegarmos em outras cidades, implementando ou plantando novas igrejas, e assim o reino de Deus vai avançando. Mas há algo importante aqui. O apóstolo Paulo queria ir para a Ásia. E aí quando a gente lê Atos 16, se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanha ali, versos 6 e 7, olha o que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo, ele vai impedir Paulo de pregar na província da Ásia. Então, capítulo 16, 6 e 7, olha que interessante. Em seguida, Paulo e Silas viajavam pela região de Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Deus, ou o Espírito de Jesus, não permitiu assim seguir a viagem para a Mísia até Porto de Troade. O que tem a ver isso, pastor? Com a palavra? Nós temos uma série de viagens do apóstolo Paulo. Paulo não ficava parado praticamente. Paulo está em movimento, plantação de igreja. Paulo está indo nas igrejas, recolhendo ofertas para sustentar outras igrejas. O apóstolo Paulo chegava em algumas casas, e quando ele não estava em casa, ou não estava numa casa, ou no templo, ou plantando igreja, ele estava preso. O apóstolo Paulo, ele só foi parado pelo Espírito Santo de Deus, dentro da cadeia, e lá ele escreve 4 cartas, e o apóstolo Paulo era parado por Deus, para que ele não fosse para uma região, e fosse desenvolver em outra região. E é interessante porque a obra da evangelização, ela é coordenada pelo Espírito Santo. Diga assim comigo: a obra da evangelização é coordenada pelo Espírito Santo. A igreja, irmãos, ela não está aqui na terra como uma aventureira. Eu tenho dito isso. Somos aventureiros? Não, somos discípulos. Então a igreja não vai fazer evangelização nas regras e no contexto dela. A igreja segue um padrão do Espírito Santo. Muitas vezes evangelizamos em alguns lugares e dizemos que Deus mandou a gente para lá, e na verdade Deus não nos direcionou para lá. Na verdade não era o momento de chegarmos naquela região, e isso acontece. O Espírito diz: Paulo, não é para cá, é para cá. E o texto vai dizer que Deus faz isso 2 vezes. E por quê? Porque o plano de Deus ainda, ou não era a Ásia, a província da Ásia naquele momento. A Ásia foi tomada por Deus, pelos evangelistas, e nós vemos isso inclusive as igrejas que foram plantadas na Ásia, Tiatira, Pérgamo, as igrejas da Ásia, Filadélfia, Esmirna, todas lá. E você lê o Apocalipse, você vai ver isso. Deus, por meio de Cristo, corrigindo essas igrejas e trazendo arrependimento sobre elas, ensinos sobre elas, para que elas viessem a vivenciar projetos do próprio coração de Deus e não os projetos delas. Então, evangelização é coisa séria. E é interessante isso, porque no mesmo capítulo 16, versos 9 e 10, a gente vai perceber também isso. Olha o que está escrito, versos 9. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. O que está acontecendo aqui? Estão em viagem. O apóstolo Paulo diz: chegou a hora de ir para a Ásia. Aí Deus vem e fala assim: eu vou dar um sonho, uma visão para Paulo. E Paulo sonha com a Macedônia, um homem da própria Macedônia, fazendo gestos: ajude-nos.
esse homem está gritando: venha evangelizar nesse lugar. Quem deu o sonho, irmãos? Diga: Deus. Aquele macedônio foi colocado no sonho por quem? Por Deus. Na vida de quem? Deus comanda, Deus cria, Deus desenvolve tudo isso. A questão toda é: eu quero fazer na força do meu braço, ou eu vou fazer na força e no poder do Espírito? E se nós fizermos na força do Espírito, a multiplicação acontece. Os resultados serão sobrenaturais, como aconteceu aqui nesse tempo. É interessante entendermos isso, por quê? Porque Paulo, ao ter essa visão, Paulo comunica ao povo. A evangelização, como eu disse, não é uma aventura, mas Deus dá uma visão clara para nós. Quando nós entendemos de Deus, de plantarmos a igreja lá nas Mercês, pessoas chegaram para mim e falaram assim: pastor, o senhor está aqui, em toda essa estrutura, o senhor está bem, para que o senhor vai para lá com um grupo de 20, 25 pessoas? Eu falei assim: é porque o Espírito Santo, não literalmente, apareceu a galera da Macedônia, Mercês, seria o quê? Mercedes, né? Uma pessoa das Mercês ali falava assim: vem para cá, ajude-nos. Não era literal isso, mas o Espírito Santo fez um movimento na família, fez um movimento nos nossos corações, e chegamos até ali. E ali, irmãos, um ano antes da pandemia, que foi o tempo que a gente ficou ali, quantas experiências nós tivemos com Deus ali. Cultos que pessoas saíram carregadas, literalmente. Moveres do Espírito Santo, milagres. Eu nunca vou esquecer, quando nós chegamos ali, primeiro ano, entra um casal na igreja, eu no meio da ministração, e vem uma pessoa, uma mulher, gemendo: eu estou com dor, eu estou com dor, eu estou com dor. E aí o culto para, claro, né? Entra uma pessoa gritando aqui, você vai fazer o quê? Tá, aí o templo bem menor, a pessoa entrou, eu cheguei, desci aqui, tinha uns degraus, e aí eu coloquei a mão, de repente veio um marido, bêbado, e aí abençoamos a vida dela, as mulheres vieram, oramos por ela, abençoamos ela, e ela foi indo embora, e o marido ficou, e ele falou assim, nunca vou esquecer isso, ele estava bêbado, mas ele também estava endemoniado, e ele falou assim: não vai dar certo essa obra aqui. E aí, irmãos, eu olhei assim para ele, eu falei assim: bem, está bêbado, a gente tem que ter paciência, mas paciência com demônio não dá, né, irmãos? E por dentro eu falei assim: essa obra já deu certo. E, irmãos, eu falei assim: em nome de Jesus, essa obra já deu certo. E ali a gente, né, ministrou, ali com a presença do Espírito Santo, obviamente, e ele foi embora, e o culto continuou. Naquela noite teve salvação, e é impressionante a gente observar isso, porque a igreja estava reunida no momento de culto. Deus traz alguém fala, ora, a pessoa, inclusive aquela esposa que estava com dores, foi embora sem, eu esqueci isso, ela foi embora sem as dores, e Deus se manifestou. Muitos viram aquela ação ali poderosa. Por quê? Porque houve um momento, Deus falou assim: olha, tem pessoas lá em Mercês, meu filho, que estão gemendo, e quero que você agora se movimente para ir para lá. E a obra aconteceu lá. Veio a pandemia, continuamos lá. Depois que a pandemia acabou, a igreja cresceu, e Deus movimentou a igreja para cá. Diga glória a Deus. E o que é que Deus fez aqui? Quer ver? Quantas pessoas aqui chegaram nessa igreja nos últimos 3 anos? 3 anos para cá, levanta a mão assim, 3 anos para cá. É o tempo que a igreja está aqui. Quem está entendendo isso aqui? A igreja praticamente toda, irmãos, levantou a mão. É só para você entender que quando Deus para algo, Deus está abrindo uma outra porta, e Ele sabe de todo o contexto. Não que Ele vai deixar a Ásia, ou deixaria a Ásia solitária, sem uma visão. É porque naquele momento o plano de Deus era: eu quero abrir uma porta na Europa. Glória a Deus por isso. E por que era a Europa? Porque envolvia o Ocidente, não o Oriente. Não os orientais, o Ocidente. E é porque acontece essa porta aberta lá na Europa, vai para a América do Sul, e hoje nós estamos aqui porque Paulo também chegou até a Europa, a igreja foi aberta naquela região, e hoje nós podemos celebrar a Deus, porque um dia Paulo não foi para a Ásia, mas ele seguiu uma direção de Deus, e por causa dessa direção de Deus, esse movimento foi crescendo, e hoje Alameda, em santa felicidade, colhe o fruto da obediência do apóstolo Paulo.
Os gentios, somos nós. É a sequência. É por isso, irmãos, que quando ele chega em Filipos, Paulo procura um local. O que acontecia? Você chegava numa região, ainda mais eles, evangelistas natos, eles ao chegarem em um lugar, eles procuravam as sinagogas. E na sinagoga, onde as pessoas se reuniam para debates e embates, e ler a Torá, ali era o ponto de partida da evangelização. Eles chegavam ali, falavam sobre a palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus sendo colocada ali, muitos estavam crendo, e quando acabava a reunião da sinagoga, o que eles faziam? Ô Paulo, vocês se reúnem aonde? Paulo, eu quero esse Deus aí na minha vida. Ô Pedro, eu quero esse aí que você está pregando. Como é que a gente faz para ser salvo? Só se arrepender e confessar Jesus. Então a sinagoga era esse ponto. Só que quando eles vão para Filipos, olha que interessante isso, não tem sinagoga. Para você ter uma sinagoga, você precisava de 10 judeus, homens, para abrir uma sinagoga. E então a gente pode afirmar que em Filipos praticamente não tinha o quê? Judeus. Então o apóstolo Paulo é paralisado ou parado para não ir para a Ásia, e agora nós temos um direcionamento de Deus para que ele fosse naquela região. E é interessante porque o texto mostra para nós que o apóstolo Paulo, ele vai procurar, o que tem nessa cidade aqui? Tem algum grupo de oração? Chega o aviso de que algumas mulheres se reuniam à beira de um rio gigantes, e esse rio, essas mulheres estavam ali reunidas fazendo o quê? Falando da palavra, aconselhando, e aí o apóstolo Paulo chega até ali, no momento de oração, e ele começa a desenvolver a palavra de Deus. Eu queria olhar para esse grupo aqui também de mulheres, para essa história, e desenvolver com vocês algumas coisas aqui, verdades para nós. Primeiro, o Evangelho de Jesus Cristo não está condicionado a lugares e nem às circunstâncias humanas. Há pessoas que pensam que o Evangelho só pode estar em um lugar. Tem inclusive religiões que afirmam assim, só a nossa está certa, outra não, as outras não. E o nome disso não é religião, o nome disso é seita. Quando uma pessoa, ela coloca algo secreto, ela coloca que só a dela está certa, e mais nada funciona, mais nada serve, pode ter certeza que a última coisa que ali é uma igreja, que um povo de Deus se reúne. E diante disso, essa mulher, ela está ali, que é a personagem de hoje, que é a Lídia. E quem foi Lídia? Que lugar é esse que ela estava se reunindo ali? Está em Tiatira, em Filipos, e essa mulher, a Lídia, que está nesse grupo ali, que ela vai ser alcançada por Deus mais à frente, ela era uma mulher de muitas posses. Lucas vai registrar que ela é vendedora de púrpura. E vendedora de púrpura, ou de um tecido ali com essa púrpura que era algo colorido, ela, na textura, quem trabalhava com isso na época, eram pessoas que trabalhavam na roupa e até materiais de alta classe, padrão A, classe A. Muito envolvido com a questão de realezas. Então você imagina que essa mulher, estando ali à beira do rio, ela está ouvindo, ela temia a Deus, ela não era ainda convertida ao judaísmo, uma prosélita, por exemplo, ela não era convertida ao cristianismo também, mas ela temia a Deus, como Cornélio. Lembra de Atos 10? Cornélio, o anjo vai assim, olha, tuas orações foram ouvidas, sua oferta chegou ao Senhor, suas esmolas, mas ele só tinha essa visão de amar a Deus, mas ele não tinha o seu coração convertido, tanto que Pedro chega em Cornélio, e o Cornélio se prostra diante de Pedro. Por quê? Porque ainda na sua cabeça tinha o quê? Há uma idolatria ou uma adoração a pessoas. Então Pedro diz, não, eu sou homem como você. E aí vem a salvação na vida de Cornélio. Cornélio é batizado, toda a sua família, porque era o líder, é batizada e é salva, e a sua família toda agora está no céu. Isso é maravilhoso para nós. Isso vai acontecer também com a Lídia. E é interessante isso, irmãos, porque
percebemos que Lídia apresentava boa condição financeira, uma mulher temente a Deus, respeitava o Deus de Israel, ainda não convertida, mas ela estava ali ouvindo a própria palavra, numa reunião de oração. O evangelho, irmãos, não se limita à classe social, o evangelho é para todos. Ainda há em muitos corações esse engano. O evangelho tem a ver com a pobreza, com os pobres, porque os pobres estão lá. Na verdade, não. Tanto pobre, quanto rico, tanto negro, como branco, como índio, como nigeriano, africano, o evangelho é para todos. O evangelho não pertence a uma classe, cultura ou posição. Jesus, ele vai lidar com isso. Quando ele vai falar para o jovem rico, vai, vende tudo que você tem e doa aos pobres. E ele fica triste. Mas ele fala da evangelização para o jovem rico. Um outro rico, que era o Zaqueu, esse homem rico, ele sobe numa figueira brava, e quando Jesus passa, ele fala assim: Zaqueu, desça depressa, me convém pousar em sua casa. E Jesus foi arrebentado, porque entrou na casa de um cobrador de impostos. E é diante disso que quando Jesus está na casa de Zaqueu, o homem rico, classe A, Jesus Cristo salva aquele homem. A Bíblia diz que Zaqueu diz: olha, se eu roubei, se eu defraudei, se eu fiz alguma coisa errada envolvendo dinheiro, eu vou restituir 4 vezes mais. O que é isso? Arrependimento. E quando nós olhamos para essa verdade, nós percebemos que não foi só Zaqueu ou o jovem rico, mas o próprio Jairo, homem influente na comunidade, chefe das sinagogas, homem que todo mundo queria ser como ele. Não só ele, mas Nicodemos. Essas vidas foram tocadas por Deus. Mas também não foram só essas pessoas classe alta. Jesus Cristo vai lá na mulher do fluxo de sangue, que fica pobre. Eu olho para a realidade, irmãos, da palavra de Deus, eu vejo uma viúva que vai ofertar 2 moedas de prata. E Jesus destaca que a oferta dela foi a maior de todas. Então a gente começa a perceber um gadareno endemoniado dentro de um cemitério. Jesus Cristo chega lá, ninguém investia nele, ninguém queria falar com ele, ninguém iria pregar o evangelho para ele. Jesus Cristo pisa no cemitério, liberta aquele homem daquelas correntes, aquele homem que estava nu, endemoniado, sem governo. Agora ele está vestido, agora ele está limpo, agora ele está são, agora ele está curado, restaurado, e agora ele é um testemunho de milagres, porque ele volta para a casa dele e toda a sua família se converte. Eu quero dizer hoje para você, não importa se você é rico, se você é pobre, qual é a sua condição, quando Deus salva você, Ele quer salvar a sua casa. Quando naquele tempo, uma pessoa, a liderança, ela se convertia a Jesus, por exemplo, a história não conta que Lídia, ela devia ser ou viúva, ou ela não estava casada. E aí, talvez passou por algum divórcio, alguma coisa, mas a casada não estava. Quando a Lídia se converte, você vai ver depois que a sua casa é aberta para o evangelho. Quando você vê o Cornélio se convertendo, toda a sua casa é tomada pela presença de Deus. O carcereiro, aqui em Atos 16, quando Pedro chega lá, Paulo e Silas estão presos, quando o carcereiro vê aquela luz, e ele vai se matar, puxa a espada, Paulo no escuro, vai assim: não se mate. E aí Paulo vem e fala do evangelho, aquele homem confessa Jesus Cristo, toda a sua casa é batizada. Por quê? Porque a liderança da casa era à frente. Quando um líder se convertia, toda a sua família automaticamente seguia o quê? Os seus fundamentos. Por isso que a gente insiste aqui, o Eric falou pela manhã, e eu repito à noite, a liderança da sua casa, homem, é você. Você é o líder, você é o sacerdote. Quando você se posiciona com Deus e em Deus, tenha certeza que a sua esposa será abençoada, os seus filhos serão abençoados, e aí, como a Bíblia diz, que até a 1000ª geração, as bênçãos de Deus vão te perseguir. Só que precisa ter o quê? Uma visão para alguém dentro da própria casa. Às vezes, você está aqui, esposa, e o seu esposo ainda não é convertido. Pastor, tem que ser ele. Não, você está amando, você está semeando, você está jejuando, você está orando, e você puxa isso provisoriamente, com uma liderança espiritual, mas vai chegar um momento que o seu esposo, ou a sua esposa, seja o contrário, vai estar aos pés do Senhor. Diga amém. Quantos aqui creem que isso vai acontecer hoje, irmãos? Eu creio. Uma das que ouviam
Paulo está sentado na beira do rio, eu fico imaginando, irmãos, eu tenho maior vontade disso. Eu estava no Pará um tempo atrás, e o pastor da igreja me levou para um lugar que a igreja comprou uma propriedade muito grande, quase ganharam aquela propriedade praticamente, e lá tem um rio que foi, na verdade, por causa de uma chuva, e virou um tanque gigantesco. Na verdade, passou a ser um rio mesmo. E aí, eu cheguei e falei assim, e aí, o que vocês vão fazer aqui? Aqui vai ser a nossa casa do oleiro. E aí eu não estou vendo nenhuma obra. Eu falei assim, rapaz, você é um homem de fé. 40 quilômetros da igreja, da cidade. Irmãos, em um ano, os 2 auditórios já foram construídos, os quartos, os colchonetes, tudo pronto. Deus faz. E sabe onde que eles estavam se reunindo? Ele mandou as imagens, meu amigo pessoal, ele falou assim, João, olha onde é que o povo está se reunindo, na beira do rio. Quem está entendendo isso aqui? Na beira do rio. Quando ele falou à beira do rio, eu falei assim, meu Deus, esse texto explodiu na minha cabeça. Porque às vezes você não vai ter uma estrutura dessa, e está tudo bem. Às vezes você não vai estar na sua casa lá, está tudo bem. Mas às vezes na beira de um rio, o Deus poderoso pode descer lá. Às vezes lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na beira daquele ambiente, Deus pode se revelar a qualquer momento lá. E aí, irmãos, um testemunho pessoal. SEMEI é uma escola, e a Márcia, que é membro aqui da igreja, era diretora. Crianças até 5 anos de idade. Eu estava para ir lá fazer uma oração com ela. Ela falou assim, pastor, o senhor pode vir quinta-feira aqui? Posso. Quando eu cheguei lá, todas as professoras do SEMEI estavam me esperando. Todas. Funcionárias e professoras. Inclusive uma é até parente da Bela. E aí, eu cheguei, elas sentadas, né? E eu falei assim, boa noite, tudo bem, tudo bem. Quando a gente abriu a palavra para ler a Bíblia, uma senhora começou a chorar. Quando eu acabei de ler a Bíblia, expliquei o texto, a segunda começou a chorar. E eu falei assim, está tudo bem com vocês? Eu falei assim, não, pastor. Hoje eu estava nessa escola aqui, e olha os meus braços. Uma criança de 4 anos de idade, agredindo, indo para cima da professora. E ela falou assim, pastor, eu estou tão triste. Mas quando o Senhor disse que 4 homens carregaram um paralítico até Jesus, eu disse, se eles carregaram um paralítico, eu também posso ser carregado até Jesus. Pastor, o senhor pode falar mais sobre isso? Irmãos, não é evangélica, não eram evangélicas, algumas eram, outras não. E ali nós começamos a falar do amor de Jesus. E, irmãos, quanto mais a gente falava, mais elas choravam. Porque era Deus que estava fazendo um movimento naquele lugar. Ali era a beira do rio. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, lá naquela beira do rio, Deus vai te usar. Deus vai usar você como filho, como filha amada dEle. É lá que os milagres vão acontecer. Diga amém. Ah, irmãos, é poderoso, porque quando elas ouviam, o texto diz, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem do apóstolo Paulo. Veja, ele queria ir para a Ásia. Deus se revela assim, você não vai para a Ásia, você vai para Filipos. Ele chega em Filipos, ele entra ali, não tem sinagoga, não tem estrutura, mas tem a beira de um rio. Quando ele chega lá, ele começa a falar da palavra. E o Espírito de Deus começou a trabalhar no coração de Lídia. Sabe, talvez você tenha que fazer uma viagem para que uma vida seja salva. Quando eu vou pregar em outro estado, em outros lugares, eu falo assim, Senhor, se o Senhor salvar uma alma nesses 4, 5 dias aqui, valeu. Louvado seja Deus que Deus sempre faz o transbordar de salvação, né? Graças a Deus por isso. Mas, irmãos, às vezes, nós precisamos ter isso em mente. Você tem um amigo, você tem uma amiga, aí você só liga para ela e você só fala por mensagem. Talvez ela more longe. Talvez você precise fazer um investimento na vida dessa amiga. E o melhor investimento seja, eu vou te visitar. Deixa eu te falar uma coisa. Amigos que são amigos mesmo, eles vão investir pesado na vida dos amigos. Eu tenho aprendido isso. Quando eu entendo que um amigo
que precisa. Eu nunca vou esquecer uma situação que aconteceu de uma pessoa fora da nossa realidade de cidade. Ele me liga e fala assim, aconteceu aqui uma tragédia assim. Eu falei assim, amanhã eu estou aí. Eu tenho pessoas hoje que se me ligarem, eu falei assim, olha, eu vou até você. Eu vou investir, não precisa mandar nada, eu vou até você. Por quê? Porque são pessoas que investiram também em mim. Há pessoas esperando a sua viagem. Você sabia disso? Há pessoas esperando um telefonema seu. De você chegar lá e dizer assim, eu cheguei aqui para te abençoar. É só você estar no radar do Espírito. É importante isso porque nesse contexto todo, de um lugar improvável, de vidas improváveis, mas uma mensagem poderosa pregada, vidas ali foram transformadas, e Deus vai abrir o coração de uma mulher. Deus abre o coração de uma mulher que ouvia, que temia a Deus, mas ainda não era convertida ao Evangelho. Nós temos hoje pessoas que sabem sobre Deus, ouvem sobre Deus, têm até o respeito por Deus, mas hoje eu creio que Deus está mobilizando a igreja dele, para chegar como Paulo chegou em Filipos, e nesse rio, à beira do rio, começar a falar da palavra, e o Espírito começar a mexer nos corações e vidas, dizerem, eu quero esse Messias, eu quero essa verdade sobre a minha vida. E é interessante isso, por quê? Porque essa mensagem que Paulo pregava, a respeito de quem? Do Cristo. Nós estamos pregando muito sobre tudo, falamos sobre todos os assuntos, mas quando Paulo chega em Atos aqui 16, Paulo começa a falar, e isso você vai vendo, era como se fosse um protocolo de evangelização. Existia parte a parte, dizendo sobre a cruz. Muitos começavam até vindo lá do Egito, como Estevão. Estevão começa a pregar o Antigo Testamento, ele chega até Jesus Cristo, por quê? Porque os homens estavam ouvindo, Paulo pregando, Estevão pregando, Pedro pregando em Atos 2, essas pessoas estão ouvindo o quê? A palavra, e quando a palavra é pregada, o inferno treme, quando a palavra é pregada, o céu está entrando nos corações, quando a palavra é pregada, o espírito de vida é ativado, quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz, por quê? Porque a palavra não volta vazia, essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela penetra, faz divisão entre alma e espírito. Quando a palavra de Deus é pregada, corações cheios de rocha, de pedra, onde há cadeias, são quebrados pelo poder dessa palavra. Pastor, então como é que eu vejo a mudança na minha casa? Pregue a palavra. Talvez a pessoa que está lá na sua casa não queira ouvir, pregue para as paredes, pregue para a porta. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu conheço as minhas limitações, e desde jovem, eu sempre ia para a igreja. Eu morei em casa pastoral há muitos anos, mas houve um tempo na minha vida que Deus foi despertando essa questão da pregação, e eu tentei fugir disso de várias formas, de ser pastor, não queria nada disso, mas houve um tempo que Deus começou a mexer no meu coração, eu comecei a ir para a igreja com o templo vazio. Isso eu fiz no Rio, isso eu fiz na sede, isso eu fiz no nosso templo antigo, isso eu faço aqui. Tem vezes, irmãos, que eu estou aqui, sozinho, só eu e Deus. Esse tempo está escuro, e eu subo aqui, eu coloco o iPad, a Bíblia aqui. Eu estou te falando que o seu pastor faz, por quê? Porque eu também preciso disso. E eu começo a pregar como se você estivesse aqui. Aí sabe o que começa a acontecer? Eu começo a ser quebrantado por Deus. Aí eu começo a ver uma pessoa, a Sofia, já chorando. Aí eu olho para o Lúcio já está quebrantado. Eu já sei onde mais ou menos alguns sentam aqui. Eu já começo a ver o Kleber lá no altar. Eu já começo a ver a tua família prostrada. Eu já começo a ver porque Deus está me levando numa dimensão de fé, de declarações proféticas. Eu começo a ver esse movimento acontecendo. Aí, irmãos, quando eu chego aqui domingo, eu começo a pregar, eu vejo as pessoas, eu falei assim, eu já sei o que vai acontecer. Por quê? Porque não tem a ver comigo, tem a ver com uma palavra pregada, com as cadeiras vazias, mas eu pensando que você já está aqui, e você realmente veio domingo, o milagre acontece, a transformação acontece, o povo começa a ser quebrantado, vidas são salvas, mas, irmãos, eu preguei antes para cadeiras vazias. Teve uma vez que a Débora até me ligou, você está onde? Eu no templo antigo, eu estou aqui orando. Uma dessas minhas ações lá no templo antigo, nosso vizinho
Pensa um homem difícil, muito difícil. E eu falei assim: Senhor, eu preciso que esse homem seja tocado por Ti. Irmãos, teve uma vez que no meio do ensaio do louvor, eu não estava na igreja esse dia, o louvor tocando lá, ensaiando, esse camarada saiu da loja dele, ele foi lá e começou a dar chute na porta, aquela porta igual a gente tem ali de loja, mas ele chutava, que se ele pegasse uma pessoa, acho que ele matava naquele dia. A equipe do louvor do lado de dentro da igreja, a Débora estava lá inclusive, ela fazia parte da adoração, e o pessoal ficou apavorado. De repente ele parou de chutar e foi embora. Mas quando nós saímos daquele lugar, eu fui lá nele, ele falou assim: você vai deixar saudade aqui. Eu tenho um áudio dele, não tenho mais hoje, mas eu tinha um áudio dele, ele falou assim: você não vai voltar para cá não? Sabe por quê? Porque a gente nunca amaldiçoou aquele homem. Irmãos, o poder da palavra, ela gera algo no ambiente. O poder da palavra traz mudanças reais, verdadeiras e genuínas. É por isso que essa mulher que está ali ouvindo a palavra, rica, mesmo temendo a Deus, ainda não convertida, essa mulher está tendo o seu coração aberto diante de Deus. A igreja não foi levantada por Deus para criar regras de salvação. Como igreja, não podemos pôr Deus dentro de uma caixa, dentro de um quadrado. Há pessoas que foram salvas porque viram e experimentaram um tremor de Deus, mas há outras pessoas que apenas pelo ouvir reconheceram a voz de Deus. E aqui, irmãos, Paulo está sentado na beira do rio ensinando. Teve milagre ali? Teve uma cura? Teve um sobrenatural de Deus? Não. Teve o quê? Só a pregação do evangelho. Então não fique padronizando as coisas para Deus. Não, só vai ter salvação hoje se tiver um tremor nesse lugar aqui. Não precisa. Se Deus quiser salvar sem tremor, Ele salva. Mas se Deus quiser também trazer um tremor para ter salvação, isso aconteceu no cárcere. Então nós não colocamos as nossas orquestras, as nossas regências para Deus operar. Quando Deus vem, Deus age, e Deus cura, e Deus restaura. Aqui é só a palavra ensinada e Deus trabalhando e a mulher se convertendo. Glória a Deus por isso. Lá no cárcere, Deus vem e fala assim: olha, eu vou trazer aqui um tremor nesse lugar, e aí a coisa acontece, o carcereiro confessa a Jesus, a família toda é batizada. Então não padronize as conversões para Deus, só padronize para você, que você precisa evangelizar. Isso é o básico para nós. E sabe, irmãos, eu me encanto com essa passagem, porque o texto diz que, verso 15, foi batizada junto com sua família, e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa. É interessante isso, porque ela é batizada no momento que ela ouviu a mensagem. Isso aqui eu vou explicar. Ela ouviu a mensagem do cristianismo, e ela diz assim: eu quero ser batizada. E aí por que naquele tempo se batizava imediatamente? Porque o cristianismo era novo. Não existia contaminações, não existiam inúmeras igrejas, inúmeras religiões, inúmeras formas de você hoje vivenciar dentro de uma igreja. Naquele tempo, quando a pessoa ela se convertia, havia uma pureza do evangelho, única e genuína, que ela quando você olha, que você quer, eu quero Jesus, eu quero ser batizada. Por quê? Porque eu creio que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Então o evangelho era tão novinho, estava ali na porta, acabando de chegar ali em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu, que não existiam que contaminações. E hoje? O pessoal fala assim: eu quero me batizar. Fala aí um pouquinho. Não, eu creio que Jesus Cristo, primeiro, quem é esse eu aí que é você? Quem é esse eu? Você está dentro de um meta? Você está dentro do online? Você é o eu virtual ou você é um eu de nova criatura? Não, eu sou um eu, nova criatura. Então beleza, então vamos discipular. E segundo, que Jesus você segue? Porque tem um Jesus que alguns pregam, que é o Jesus que pode fazer todas as coisas, da hipergraça. Que Jesus é esse?
Não, eu creio no Jesus que prega sobre arrependimento, a minha mentalidade é de Cristo, eu morri com Ele, agora eu ressuscitei com Ele, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Opa! Você começa a ver que a pessoa está cheia de Bíblia, ela está cheia da verdade de Deus, ela não está simplesmente experimentando um momento. Você está entendendo isso aqui? É por isso que hoje tem discipulado, é por isso que hoje tem um caminhar com alguém, e como isso é importante hoje. A pessoa chega aqui, não, eu quero batizar. Não. Como é que você está com Deus? Quem é Jesus para você? Não sei. Então hoje a gente desenvolve justamente por tantas coisas que se parecem, mas na verdade não são. A igreja está entendendo isso aqui? Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia diz que nós seremos responsáveis pela fé dos pequeninos, que estão começando na fé. Irmãos, eu não quero chegar diante de Deus e receber um sermão, porque eu ensinei apressadamente ou indevidamente. Tem uma equipe de discipulado para batismo. Temos um grupo das células que tem hoje feito esse acompanhamento tão especial, de uma forma tão poderosa. E é por isso que ela foi batizada. E não somente ela, mas toda a sua casa. Isso aqui é poderoso. Por quê? Porque ela agora é a liderança daquela casa. Todo mundo agora está seguindo a Lídia. Segundo, um coração aberto ao Evangelho se manifesta em atitudes concretas pelo avanço do reino de Deus. Olha o que ela diz aqui no verso 15. E pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Irmãos, quando a Lídia, ela tem essa experiência da salvação e o batismo, ela vai dizer para eles, olha, o que vocês estão vendo em mim? Qual o testemunho da minha vida? O que vocês estão vendo com os meus comportamentos agora? Eu estou vivenciando o Evangelho mesmo? Podem me julgar, ela está dizendo isso. Podem dizer categoricamente se eu estou alinhada, se eu sou fiel. Irmãos do céu, quando eu li isso aqui, eu perguntei assim, essa mulher é crente mesmo. Porque você já imaginou você perguntar para quem está do seu lado assim, viu, os meus comportamentos são comportamentos de um homem fiel, de uma mulher fiel a Deus? Eu estou sendo fiel a Deus em tudo? Testemunha sobre a minha vida? Será que a gente pode falar isso hoje para as pessoas da nossa casa? Para aqui na igreja? Como é que você está me vendo como evangélico? Você imagina isso na mídia hoje? Faça aí, como é que está o povo evangélico hoje no Brasil? Tenso, né, irmãos? Tem muita coisa boa, mas tem muita tragédia, não é verdade? As corrupções, os desvios, os escândalos. E aí hoje, se a gente fosse parar para perguntar assim, ó, como é que você está vendo hoje a igreja de Cristo no Brasil? Como é que você está vendo a igreja de Cristo hoje na Inglaterra, na Europa? Como é que você está vendo tudo isso hoje? Nós temos muitas coisas boas, mas também temos muitas coisas para melhorar. Lídia, ela diz para eles testemunharem se a conversão dela era genuína. Vão lá em casa, eu quero que vocês conheçam o meu lar. Vão lá, e ela insiste que eles fossem na sua casa. Nós temos aqui, irmãos, uma gentia convertida na Europa, vendedora de púrpura, batizada no rio Gangites. É interessante isso, porque não há limites geográficos para o Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus estava alcançando a Europa, e logo o seu reino estava sendo avançado. Eu olho para essa verdade aqui, eu percebo que numa outra versão, na NA, diz assim, venham ficar na minha casa. E o texto diz, e nos constrangeu a isso. Essa palavra constrangeu no grego, parabiazomai, significa insistir com força, pressionar de maneira firme, convicta, quase forçar com amor. Esse constranger aqui é urgência espiritual, valorização da presença dos servos de Deus, entendimento do privilégio de servir, que como igreja possamos revelar esse coração de Lídia. Eu quero que vocês avaliem como é que está a minha vida. Qual o nome disso? Discipulado. Como é que eu estou aqui, pastor? Pastor, como é que eu estou vivendo? Minha esposa, como é que eu estou? Meus filhos, às vezes eu sento com as minhas filhas assim, faz aí um check-up do pai de vocês. O que eu estou demonstrando como homem, como pastor, como amigo? Quem eu sou para vocês? Falem de mim. Podem descer a lenha. Podem me criticar.
Às vezes o Senhor faz isso, às vezes o Senhor faz aquilo. Tem hora que não tem nada para corrigir, glória. Mas tem hora que tem que corrigir. Essa mulher aqui, irmãos, ela insiste, ela persiste, ela constrange esses homens. Paulo, Lucas, Timóteo. Ela não está convidando qualquer um não, irmãos. Ela está falando assim, Paulo, você pode ir lá em casa? Você imagina que na história, a Lídia, quando se converte, está escrito aqui na história. E Paulo entrou na casa de Lídia. Homem que escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Você imagina como é que foi? Só que muito mais que Paulo, Jesus Cristo entrou em Lídia e nunca saiu. O impacto aconteceu na vida de Lídia, na sua casa, na sua família. E sabemos como é poderoso isso? Porque hoje, quando eu olho para essa história de Lídia, eu percebo que o seu coração tinha o desejo de ver a obra de Deus avançando. Deus te deu uma casa. Muitos já tem casa quitada aqui. E casas grandes. Deus abençoou você com a propriedade. Você estava chorando, desesperado. Pediram o imóvel, agora tem outros aqui. E aí, você entra na sua casa. E aí você não consegue abrir a sua casa para ninguém. A Lídia não. Rica. Vendedora de púrpura. Uma mulher de classe A. Que estava vendendo púrpura, esse material, para pessoas da realeza. Ou seja, pessoas riquíssimas andavam com Lídia. A Lídia não queria saber só de pessoas riquíssimas entrando na casa dela, não. Ela está olhando para Paulo, alguém que foi perseguidor, agora é perseguido, e diz assim, Paulo, eu quero que você e esse grupo aqui da beira do rio, todos possam ir lá para casa, tendo dinheiro ou não dinheiro, eu quero que vocês entrem na minha casa. E ela insistia isso, irmãos. E às vezes, irmãos, a gente convive só nós dois, nós três e nós quatro. Será que você não consegue abrir a porta da sua casa para um café com um casal? Ontem eu fui na casa da Márcia e do José Carlos à tarde. Há uns anos atrás eu fui ao lado da casa deles visitar a mamãe de Ebenezer, ainda viva. E lá naquela visita eu falei assim, Zé Carlos, eu ainda vou tomar um café com você. Ele falou assim, o senhor vai vir aqui em casa. Ontem estava na mesa, falando assim, você lembra que a gente falou sobre isso aqui? Nós não tínhamos nem intimidade. Você está entendendo aqui, o ambiente familiar, não é só templo, é casa. A Lídia falou assim, eu não quero ficar à beira do rio só. Eu não quero ir só para o templo. Eu não quero ser uma religiosa que simplesmente agora recebi Jesus e agora tem culto domingo 10 da manhã e culto 18h30. Não. Eu quero é abrir a minha casa, porque do jeito que aconteceu salvação em mim, do jeito que aconteceu salvação na beira do rio, vai acontecer salvação em Campo Magro, vai acontecer nas Mercês, em São Brás, vai acontecer em Santa Felicidade, Pinheirinho, vai acontecer por quê? Porque o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e esse Deus que está se movimentando aqui, encontrou uma mulher que tinha um coração de hospitaleira. A hospitalidade atrai manifestações sobrenaturais em nossos lares. Repita assim comigo. A hospitalidade, nós vamos falar igual crente assim, que você crente, você já está vendo isso, diga assim, a hospitalidade atrai manifestações sobrenaturais em nossos lares. Você quer ver como é que isso é real? Gênesis 18, de 1 a 8. Abraão, Deus promete um filho a Sara. Abraão está na porta da tenda, na hora mais quente do dia. Abraão está sentado, pensa num calor. De repente estão vindo 3 elementos. O texto diz em Gênesis 18 que Abraão parou, saiu correndo em direção aos 3. E disse assim, venham na minha casa. Coloca esse texto para mim, Gênesis 18. Só para a gente não se perder. O Senhor apareceu novamente a Abraão, junto ao bosque de carvalhos que pertencia à mãe. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Olha a recepção e a hospitalidade de Abraão. Abraão disse, meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco.
Descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças, antes de seguir em viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara, rápido, irmãos, olha Abraão, é muito bom, né? Porque isso aqui é uma célula, 3 mais 2, 5, já é uma célula. Ele viu 3 pessoas vindo, eu vou hospedar vocês aqui, eu quero que vocês comam da comida da minha esposa, ela cozinha muito bem, ela é uma pessoa maravilhosa, ela vai dar uma risadinha, mas ela é gente boa. Pegue 3 medidas, Sara, da melhor farinha, da pior e da melhor, sirva o melhor para os outros, não sirva qualquer coisa, não, esconde a picanha e dá pão com ovo para esse que está vindo agora, que come que não sei o quê, não, põe o melhor na mesa, melhor, se for pão com ovo, dá o melhor pão com ovo para ele, melhor, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, agora vem a melhor parte, escolheu o novilho tenro e o entregou a seu servo, ou seja, vai fazer um churrasco, não tem só farinha, vai ter carne também, o que preparou rapidamente, não foi demorado. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou a coalhada, leite e carne assada, e os serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Presta atenção, enquanto comiam, Abraão está comendo, Abraão está servindo, Abraão está assim, ó, está tudo bem aí? Precisa de mais alguma coisa? Oh, sim, está maravilhoso essa carne, esse queijo, esse leite, está maravilhoso. O senhor deseja mais alguma coisa? Sim, desejo. Então sirvam rapidamente. Vai vendo. Onde está Sara? Está faltando alguém aqui. Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse, todo mundo quer ouvir essa parte aqui. A Gessina gosta. Eu quero saber, se antes de você ouvir isso aqui, você vai falar assim, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Querem ler esse texto aqui, e com força. Ah, qual é o texto, pastor? Esse. Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Olha o verso. Abraão e Sara já eram bem velhos. Vai vendo o tamanho do milagre. Velhos. E Sara tinha passado. Havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse, como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, já está acabado, já está velho, idoso. Então o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Só uma perguntinha, o Senhor está com S minúsculo ou S maiúsculo? Quem é que Abraão hospedou? Vai vendo, igreja, vai vendo, quem você está hospedando na sua casa? Porque disse, pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá. Isso aqui é uma promessa, Deus estava falando. 15. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não é verdade, você riu. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse, devo esconder meu plano de Abraão? Eu escolhi para que ordene a seus filhos e filhas e famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Agora coloca para mim 19:1. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali ao avistá-los. Levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão. Presta atenção, quantos chegaram até a casa e a tenda de Abraão? 3. Quantos nós temos aqui? 2. Onde é que um ficou?
Um ficou porque alguém falou assim: eu quero ser hospitaleiro, eu quero que o Senhor fique aqui, eu quero que o Senhor habite aqui, eu quero que o Senhor venha morar aqui. Quando Deus encontrou uma casa, um coração, Deus encontrou Abraão e falou assim: essa casa aqui eu vou ficar. Hoje não é mais só a casa construída por mãos humanas, mas é você. Deus podia ter dito assim: eu vou para Sodoma, faço lá o trabalho e os 2 anjos fiquem aqui na casa dele. Não, habitar no seu coração não é anjo. Habitar no seu coração é o onipotente, é o Yahvé Rafá, é o Deus que cura, é o Yahvé, aquele que foi para a cruz. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o verbo encarnado, ele é o leão da tribo de Judá, ele é da raiz de Davi, que venceu e sempre vencerá e virá nos buscar. Daqui a um ano eu volto. O que aconteceu daqui a um ano, igreja? Está Deus voltando. E aí, Sara está segurando o bebê. E segurou mesmo. Isaac, o filho da promessa. Ei, igreja, quem que você está abrindo a porta? Para quem você está abrindo a porta da sua casa? Para quem você abriu a porta do seu coração? Para o ceticismo? Para a religiosidade? Você abriu a porta do seu coração para quem? Você está abrindo a porta da sua casa para quem? Você está abrindo a porta, os compartimentos da sua casa para quem? Quando Lídia chegou em casa, a sua família toda batizada, o seu coração tomado, a casa daquela mulher se tornou uma casa de milagres. Você quer ver? Quando Paulo e Silas foram soltos da prisão, porque Deus interviu lá, o texto vai mostrar para nós, o último versículo do capítulo 16, 40. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. Sabe, irmãos, há uma verdade na Lídia aqui para nós. A verdade é que essa mulher, ela teve um encontro com o Senhor à beira de um rio. Seu coração abriu o campo para o Senhor habitar. Mas a Lídia, ela foi a primeira convertida na Europa. Você tem evangelho na Europa hoje? Agradeça a Deus a trazer salvação para Lídia. Deixa eu te perguntar, quem da sua família é salvo, além de você? A Juliana, esposa do Jefferson, ela foi junto com o Alex, o primo dela, os 2 primeiros, a se converterem a Jesus em uma família inteira de japoneses. Por isso que a Juliana é essa bênção que ela é. Evangeliza todo mundo. Hoje é líder de célula. Ela falou assim: pastor, nós vamos para a nossa casa na célula. Porque quando Jesus entra na minha vida e na sua vida, a primeira coisa que a gente quer fazer, depois de abrir nosso coração, é dizer assim: eu quero que a minha casa seja a casa de milagres. Eu poderia chamar aqui, irmãos, vários membros da igreja, a contar inúmeros milagres que Deus tem feito nas células. Eu conversava com o José Rodrigues, famoso Pingo, e a Mônica. Irmãos, eu fui lá tomar café com eles. Minha família foi convidada para a gente almoçar lá com eles. Irmãos, eles colocaram a melhor carne naquela churrasqueira. Nós ficamos constrangidos. Eles são simples, irmãos, mas eles têm um coração, irmãos, do tamanho de Deus. E sabe, fique em pé, família, por favor. Eu tenho uma palavra para essa casa. Aquele terreno lá que chegou, pode se preparar. Não vai ser um barraquinho, não. Deus vai derramar. Levanta a mão para cá, igreja, para essa família. Deus vai derramar algo sobre vocês, Pingo.
haverá uma provisão, haverá serviços específicos sobre a casa de vocês. Os recursos não vão só chegar por serviços, pessoas vão chegar lá na casa de vocês e falar assim: olha, Deus me mandou aqui, não vai precisar nem fazer serviço, eu vou abençoar aquela casa nova lá, e sabe, eu estou com vocês já nisso, eu vou ver aquela casa de pé, nós vamos ver uma casa, não para impactar a comunidade com luxúria, nada disso não, ali será uma casa bendita, como a casa de Lídia, onde milagres sobrenaturais vão acontecer lá. Vocês creem nisso? Pode se assentar. Eu tenho certeza disso, mas hoje eu preciso te falar algo. Deus já te abençoou. Nós temos um novo futuro médico na igreja. Passou de tanto ensinar da aula para ele particular, ele aprendeu, graças a Deus. Mas acho que a medicina é dele? Não, é de Deus, porque ele é de Deus. A oficina, o direito, tudo, irmãos, é de Deus. E o que eu queria hoje? Convidar a igreja. Eu queria que a gente abrisse a porta do nosso coração. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu creio que Deus tem céus abertos essa noite aqui para nós. Sabe por quê? Lídia era muito rica. E quando eu li esse texto, eu falei assim: Senhor, eu não acredito que o Senhor está me levando para esse lado. E Deus me levou para um lado. Irmãos, eu tenho ouvido muitas vezes: pastor, eu sou muito pobre, mas eu não tenho dívida. Pastor, eu vivo uma vida difícil, de miséria. Pastor, eu estou desempregado, estou desempregada. Lá em casa ninguém está trabalhando. E Deus me deu uma palavra para a igreja hoje. Eu nem pedi para eles cantarem essa música à noite. Eu creio, irmãos, aqui entre nós, quem está aqui hoje, há céus abertos sobre a tua vida hoje. Eu creio que sentenças vão ser liberadas hoje ainda. É uma palavra de Deus sobre o teu coração. Sabe por quê? Lídia se tornou uma investidora no reino de Deus. Lídia, com as suas riquezas, abençoou Paulo. E quem estava na visão do reino de Deus? Você acha que o dinheiro dela era para ela agora? Não. Agora eu vou investir na obra do meu Deus. Eu creio que tem gente aqui que ainda está com os céus fechados, porque ainda não disse: meu coração é teu, minha casa é tua, e essa palavra, ela está sobre a minha vida. Não é o dinheiro, não é riqueza, não é poder, não é o meu currículo, não são os meus diplomas, nada disso. Eu quero andar na tua palavra, eu quero andar na tua verdade, eu quero andar nos teus princípios. A minha vida, a minha casa, o meu ser, tudo que eu sou e tenho, agora, tudo é teu. O coração veio a ser tocado, e a Lídia, com seu coração tomado, ela disse: por favor, Josué, vamos lá para casa. Edson, vamos lá para casa. Vamos lá para nossa casa. Vamos lá fazer um banquete, Lucas. Vamos lá fazer um pão. Vamos lá falar da Bíblia. Vamos lá conversar. Vamos rir. Vamos jogar também. Vamos fazer alguma coisa. Mas por favor, entrem na minha casa. Por favor, não deixem a minha casa vazia. Eu insisto, vão lá para casa. Irmãos, nós tínhamos célula 20 horas, nós tínhamos célula 23 horas só para universitários, nós tínhamos mais de 30 vezes dentro da nossa casa. Eu já tive uma jovem expulsando o demônio 2 da manhã na sala da nossa casa, eu e Débora. Mas Deus nunca nos deixou. Eu via milagres acontecendo. Hoje nós temos jovens que já são pastores ordenados, missionários, pessoas que saíram de lá bem casadas. Eu vejo hoje jovens que não são mais jovens só, são adultos na fé, pais espirituais. Hoje, irmãos, os filhos desses líderes estão na casa do Pai. Abra o seu coração. Hoje aqui, nessa noite, há alguém aqui nesse lugar
que ouvindo essa palavra ainda não confessou Jesus como Senhor e quer fazer como Lídia, eu quero Jesus no meu coração. Se alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, erga bem alto assim: eu quero Jesus hoje na minha vida, eu quero o Senhor Jesus Cristo dentro do meu coração, eu quero que Ele habite em mim como habitou em Lídia, eu quero que Ele habite dentro de mim. Alguém nesse lugar quer entregar sua vida a Jesus? Erga sua mão bem alto assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero. Hoje é o dia da sua salvação, porque Deus quer habitar em você. Mas enquanto nós estivermos cantando aqui, nós vamos declarar uma palavra sobre as famílias da igreja. A sua casa, você quer ofertar a sua casa a Deus? Pastor, já é de Deus? Não estou falando isso não. Eu estou falando de você ofertar a Deus mesmo, não é a você. É dizer: Senhor, não tem um compartimento da minha casa que o Senhor não vai governar. Eu quero que o Senhor governe na sala, no quarto, no banheiro, ao redor, porque essa casa vai ser um farol de salvação. Essa casa vai ser uma lamparina nesse bairro. Essa casa vai ser uma lamparina nessa cidade. Essa casa vai ser uma tocha aonde Deus vai se mover. Milagres vão acontecer. Se você quer